Bom dia, galera! Como vocês estão? Espero que todos tenham passado uma boa semana. E hoje, dando continuidade nos nossos estudos, vamos trabalhar sobre América Latina, o México e a América Central, mais especificamente. Então, aqui nós temos, a divisão da América. Nós utilizamos dois tipos de divisão. A divisão geográfica, em América do Norte, América Central, que nós compreendemos a parte istmica ou continental, e a parte insular, que são as partes de ilhas, Então, nós temos essas duas divisões geográficas aqui da América Central. A istmica, que é essa conexão entre as duas grandes porções de terra, as duas grandes massas de terra, e as áreas insulares, que são as ilhas que formam aqui parte também da América Central. E a América do Sul. Então, nós temos essa divisão geográfica e nós temos também a divisão cultural ou histórica. Então, essa divisão histórica, ela compreende a formação linguística dessas regiões. Então, nós temos, a divisão aqui as formações de inglês e francês no Canadá, aqui a porção dos Estados Unidos e Alasca de língua inglesa, língua anglo-saxônica, Anglo-saxônica. A gente chama de América anglo-saxônica, pela formação linguística. Mas aqui mais especificamente, quando a gente está considerando apenas a língua e a cultura, então, nós temos somente a língua inglesa nos Estados Unidos. No México e toda a porção oeste da América do Sul, nós temos a predominância da língua espanhola, Inclusive aqui na porção insular da América Central. O inglês falado na Guiana, no Suriname, holandês e francês na Guiana Francesa. E no Brasil, o predomínio aí da linguagem portuguesa. Faltou alguma? Esse aqui, crioulo e francês, que eu não identifiquei onde é. Vocês identificaram, gente? Crioulo e francês. Puxa, eu não encontrei. E também não sabia dessa característica. Enfim. Então, essa divisão histórico-linguística está mais relacionada ao tipo de colonização, realizada no continente americano. E aí a outra divisão que nós fazemos, que é a cultural, então nós dividimos em América anglo-saxônica, com essa colonização e povoamento, colonização de povoamento, na verdade, que era uma colonização que não tinha intenção clara da exploração dos recursos. Então, essa colonização de povoamento, a língua predominante foi anglo-saxônica, englobando os países Canadá e os Estados Unidos, e na América Latina, que corresponde aos países que tiveram a colonização de exploração, que daí tinha, sim, a clara intenção, da exploração dos recursos. Os espanhóis, os portugueses, eles vinham para a América Latina em busca de ouros, pedras preciosas, mais especificamente os metais preciosos. Então, quando os espanhóis se depararam com as pratas, que os incas, os astecas e os maias já dominavam, eles ficaram encantados. E no Brasil que foi mais lento, eles demoraram mais, porque os indígenas, eles simplesmente não davam a mínima para o ouro disponível no território. Então, a maior parte da população fala as línguas de origem latina, que no caso, o português e o espanhol. Aí nós temos a divisão pelo nível de desenvolvimento econômico. Desculpa aí que eu passei sem querer para outra página.
que os países desenvolvidos com elevada tecnologia e boa qualidade de vida para a população, no caso Estados Unidos e Canadá, e os países subdesenvolvidos industrializados, também denominados de emergentes, que possuem filiais de multinacionais e qualidade de vida inferior à dos países desenvolvidos. No caso aqui, erroneamente, está sendo considerado Brasil, México, Argentina e Chile. Tá. Não, desculpa, gente. Me pareceu que estava considerando esses países como desenvolvidos. Na verdade, não, né? Tá dizendo que esses países, Brasil, México, Argentina e Chile, são os países emergentes, mas que possuem a qualidade inferior aos países desenvolvidos, que são Canadá e Estados Unidos, né? E os países subdesenvolvidos, que são os produtores de matérias-primas. Com a agricultura em sistema de plantations, a exploração mineral em todos os outros países, né? Cuba é um caso à parte, porque é classificado como um país socialista. Ainda hoje, né, apesar de toda a abertura já realizada em Cuba, ainda é considerada socialista. E aí no socialismo a gente não considera, né, essas questões desenvolvimentistas como no capitalismo. O foco é outro nível de desenvolvimento, né? Então Cuba tem um elevado IDH, tem uma redução de desigualdade muito grande, né? Escolaridade, não existe analfabetismo, todo mundo tem acesso à saúde, porém o desenvolvimento de infraestrutura, né? É como se a ilha tivesse parada no tempo. Então aqui, para a gente conhecer um pouquinho sobre o México, nós temos uma divisão do território político. Então todas as províncias, né, eles não chamam de estados, eles chamam de províncias. Ele é classificado geograficamente como pertencente à América do Norte, juntamente com os Estados Unidos e Canadá. E segundo a divisão histórico-linguística, é um país que faz parte da América Latina. Ele sofreu colonização de exploração por parte da Espanha, que retirava os recursos minerais, em especial ouro e prata, e utilizava mão de obra indígena escravizada. O uso da terra foi marcado pela concentração nas mãos de colonos espanhóis em um sistema conhecido como encomiendas, o que gerou conflitos no século XIX. A independência do país ocorreu em 1821, sendo liderada pela elite fundiária e por donos de mineradoras, que tinham receio de perder seus privilégios caso o movimento se tornasse popular. Nesse período, as metrópoles europeias voltaram seus interesses para colônias na África e abriram caminho para uma maior influência estadunidense em toda a América Latina, no século XIX, né? Então é importante a gente fazer esse contexto, trazer esse contexto de que estava predominando, né, a exploração no continente africano e asiático, através do imperialismo, né, europeu. E nesse processo abriu, então, essa brecha para a influência estadunidense, que aí já vinha com esse discurso mais liberal, né? No entanto, no México, o processo de independência, embora liderado pela elite fundiária, né, que eram os proprietários de terra, os mineradores, houve uma organização popular bastante forte, por isso que eles tinham medo também, né? A elite fundiária logo pegou e falou assim, vamos fazer logo essa independência antes que eles se tornem mais poderosos, né? E ganhem mais vulto essas manifestações populares. Mas a população, né, os trabalhadores, juntamente com principalmente os padres da Igreja Católica, tiveram um papel muito forte nesse processo da reivindicação de terra, né? Tanto que o México ele passa por profundas transformações até os dias atuais, né? Por essas movimentações e a população ela ser extremamente articulada, né? Nesse sentido da reivindicação de direitos.
Então, após a proclamação da República, em 1824, o México perdeu territórios como Texas, que declarou sua independência e foi posteriormente anexado pelos Estados Unidos. Também cedeu os territórios de Novo México, Utah, Arizona, Nevada, Alta Califórnia e oeste do Colorado aos Estados Unidos. Então cedeu, né, boa parte dos territórios mais ao sul dos Estados Unidos foram cedidos aos Estados Unidos. O país é como se fosse o mesmo processo do Uruguai aqui, né, do Brasil com o Uruguai. Então ficou um território ali que era um território de transição e acabou ficando um pouco mais abandonado, né, se aproximando mais aí das dinâmicas estadunidenses. O país faz fronteira ao norte com os Estados Unidos e ao sul com Guatemala e Belize. É banhado pelo Oceano Atlântico a leste e pelo Oceano Pacífico a oeste. Ainda é atravessado pelo Trópico de Câncer. Aí aqui nós temos um mapa físico do México, só para a gente entender um pouco aqui a formação geológica, né? E das estruturas geológicas e do relevo. Então, nós temos a porção central aqui toda formada por serras e montanhas, né? Então, essas serras madres que eles chamam, então nós temos a ocidental e a oriental e a Serra Madre do Sul. A cidade do México também fica numa região bastante alta, né, de elevada altitude. E aqui as regiões de planícies, né, os planaltos aqui nas cores mais claras, um tom de amarelo, meio cor de creme. E aqui as porçõezinhas em verde, né, nós percebemos que tem poucas regiões que são planícies no México. Então, nós temos aqui a península de Yucatán e a Baixa Califórnia aqui nessa porçãozinha que um dia vai acabar se separando aqui dos Estados Unidos. Então, o relevo predominantemente constituído por montanhas, como a gente já falou. O clima ele é influenciado pela Serra Madre, onde predominam os frios de montanha, né, em todas elas, em que a temperatura varia de acordo com a altitude, com diminuição nas áreas mais elevadas, onde tem as formações das neves eternas. Nas planícies, o clima é tropical oceânico, né, influenciado por toda essa presença das águas, marcado por verões quentes e úmidos e invernos com temperaturas amenas. Além dos baixos volumes de chuva, influenciados pela maritimidade. Ao norte, o clima na área da fronteira com os Estados Unidos é desértico, com grande amplitude térmica. A vegetação é constituída por uma floresta tropical úmida na área do litoral e por vegetação herbácea na encosta das áreas mais elevadas. A vegetação xerófita é encontrada na região de clima semiárido, na fronteira com os Estados Unidos. Essa vegetação xerófita são, por exemplo, as cactáceas, né? Que são essas vegetações encontradas em regiões mais secas, que elas são adaptadas para esse tipo de clima, né? Para poucos volumes de chuva. O México apresenta 3 vertentes hidrográficas: a vertente do Pacífico, a do Golfo e a do interior. Quando a gente fala em vertente, nós estamos falando sobre os interflúvios, né? Um nome mais popular, os divisores de águas. Na primeira, destacam-se os rios Lerma e Balsas, muito importantes para as regiões mais altas do país. Então, vamos identificar aqui a vertente do Pacífico, que é essa porção aqui. Então, aqui nós temos, né, os 2 rios. Nossa, tão pequenininho. Aqui, ó, toda essa vertente do Pacífico. E aqui, ó, o rio Balsas e o rio Lerma, que são muito importantes aqui para a região da Cidade do México.
O destaque a noroeste é o Rio Colorado, né? Aqui ao norte, que daí ele vai lá para os Estados Unidos, né? E forma. Não. Vamos dar um pouquinho mais de zoom. Não adiantou nada. Pois é, fala do Rio Colorado, mas não tô achando ele aqui. Mas acredito que seja esse, ó. Que vai lá para os Estados Unidos. E que daí desenvolve toda aquele monumento bonito do Canyon. Que me fugiu o nome. Na fronteira com os Estados Unidos. É isso, é esse mesmo, então, ó, que vai lá para os Estados Unidos. A vertente do Golfo tem como o rio principal o Grande, que serve de limite com os Estados Unidos. Então, aqui, né, na porção do Golfo do México. Vocês sabem que essa região aqui do Golfo do México tem essa formação porque foi onde caiu, né? Quando caiu o meteoro que exterminou os dinossauros, foi nessa região aqui que ele caiu. Por isso que tem essa reentrância aqui dessa forma. Os rios interiores são aqueles que não desembocam no oceano, possuem pouco volume e são de pequena extensão, desaguando nos lagos interiores, como Chapala, no estado de Jalisco. Bom, vocês podem examinar um pouquinho melhor aqui os rios, etc. Então aqui, né, nós temos os rios que desaguam. A vertente é para a região que eles têm a caída, tá, gente? Eu comecei a falar e aí depois eu fui falar dos rios e esqueci de explicar essa questão aqui. Quando a gente fala de vertente, a gente está falando a direção que esses rios desaguam, né? Então, a partir do interflúvio, a partir desse divisor de águas, em que região eles correm e desaguam. Então, aqui é da vertente do Atlântico, né? E a vertente do Pacífico. Então, aqui nas regiões mais altas, onde a gente vai ter esse divisor de águas. Então, observem, né? A maioria desses rios todos têm as nascentes aqui nas regiões de montanhas. E aí, as direções para onde eles vão desaguar. E alguns, né? Aqui, ó, como a gente percebe essas presenças de lagos, que são os rios que não vão desaguar no mar, né? Eles vão desaguar aqui nesses lagos. Em 1910, nós tivemos a Revolução Mexicana, que teve como objetivo a luta para que as terras concentradas nas mãos dos colonos espanhóis voltassem para as comunidades indígenas. Passa então a existir a reivindicação pela reforma agrária, né? Bem como o combate ao imperialismo estadunidense, que tinha grandes interesses econômicos no país, principalmente na extração de minerais como o petróleo. Tanto os ricos fazendeiros quanto os Estados Unidos eram apoiados pelo presidente Porfírio Dias, que se manteve no poder entre 1876 e 1910. E aqui, né, uma imagem do Emiliano Zapata, que foi o líder da Revolução Mexicana e que é uma figura muito importante no México até hoje, né? O sucessor de Porfírio, Francisco Madero, assumiu o poder prometendo a reforma agrária, o que não aconteceu de fato. Naquele momento, o movimento revolucionário liderado por Emiliano Zapata e Pancho Villa começou a ganhar mais força, propondo a nacionalização das terras e sua devolução às comunidades indígenas.
Em 1920 foi criado o Partido Revolucionário Institucional, que representava a burguesia mexicana e impôs um projeto político social que acabou sufocando as ideias de revolução camponesa. Então, né, logo foi feito as manobras aí para abafar toda essa movimentação popular, né? A economia mexicana baseia-se na agricultura tropical de exportação, praticada em médias e grandes propriedades rurais, com técnicas mais avançadas de cultivo de produtos como café, algodão e cana-de-açúcar, as monoculturas. As pequenas propriedades dedicam-se à agricultura de subsistência com baixa tecnologia. A produção e essa agricultura de subsistência ela é voltada, né, para o abastecimento das próprias famílias ou para o abastecimento interno, né, da população. A produção agrícola mexicana apresenta algumas denominações específicas, como os ejidos, que são propriedades coletivas, e as haciendas, que são as grandes propriedades agrícolas. Essa questão da produção agrícola, né, ela é bem importante assim, a gente tocar nesse assunto, dar uma ênfase nisso, porque essa questão, né, a produção para exportação versus a produção para o abastecimento interno, né? E é importante a gente fazer essa análise pensando na lógica governamental, né, os vários governos existentes nos muitos países que adotam, né, esse modelo de produção, esses modelos de produção, e pensar, né, nos impactos internos, no abastecimento interno da população. Alguns autores colocam, né, colocam sempre como muito negativa a produção para exportação, né? Só que em países como o México, países como o Brasil, são extremamente necessárias para a gente poder gerar as divisas, né? Gerar os dividendos, aliás, os dividendos, não as divisas, estou fazendo confusão aqui. Que como a gente não exporta produtos industrializados, né, produtos que agregam muito valor, a gente precisa exportar, focar nessas produções, né, na exploração dos minérios, enfim. Então, elas têm sim a sua importância, né? No entanto, é necessário também, né, não se pode esquecer de investir na produção da agricultura familiar, da agricultura de subsistência, né? Que também são fundamentais para o abastecimento da população. E aí, quando os governantes eles dão muita ênfase apenas para a produção, para a exportação, a gente acaba entrando em crises de abastecimento interno, né? Começa a faltar alguns produtos e aí, consequentemente, a população fica descontente com os governos. Além de que aumenta o preço, né? Tem toda essa questão do impacto econômico também. A indústria, desde o século XIX, já apresentava ramos como siderurgia e o têxtil, mas a partir da década de 1950, o país passou a receber multinacionais do setor automobilístico e de autopeças, interessadas na disponibilidade de matéria-prima, mão de obra barata e mercado consumidor. Os grandes centros industriais do México foram instalados na capital e também em cidades como Monterrey, Veracruz, Guadalajara, Monclova e Lázaro Cárdenas. No Golfo do México, encontram-se indústrias petroquímicas graças à grande reserva de petróleo na região. Então, aqui, né, uma imagenzinha das plataformas de exploração de petróleo, que inclusive usam tecnologia da Petrobras, né? Eles importam tecnologia da Petrobras para poder fazer introspecção. A entrada do México no Tratado Norte, porque só para eu deixar claro aqui, que somente a Petrobras possui tecnologia para introspecção de petróleo em plataformas marítimas, né? Os Estados Unidos, as petrolíferas, as petroquímicas estadunidenses, elas possuem tecnologias muito avançadas para exploração em solo, né? Em terra, mas no mar não. E no Brasil, como a gente
desde sempre, né, o nosso petróleo foi no mar. Então a Petrobras ela desenvolveu essas tecnologias e hoje a gente exporta essas tecnologias. E por isso, né, o interesse tão grande em empresas estrangeiras na privatização da Petrobras, porque assim eles não precisam mais comprar essas patentes, né? Eles passam a ter os direitos. A entrada do México no Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, o NAFTA, que lascou com a economia do México, trouxe problemas para a indústria local, que não conseguiu competir com os produtos importados dos Estados Unidos com baixas tarifas alfandegárias. E assim, né, decretou a morte das indústrias mexicanas, lamentavelmente. A Zona Franca do México, instalada na área de fronteira com os Estados Unidos, abriga indústrias multinacionais e principalmente indústrias maquiladoras estadunidenses, responsáveis pela montagem de produtos para diminuir a imigração dos mexicanos aos Estados Unidos. Aí vocês podem falar assim: ah, mas qual que é a vantagem de ter uma indústria nacional, né, se tinha as indústrias estadunidenses? Bom, quando instalam as multinacionais no território, né, essas multinacionais elas geram lucros, e esses lucros eles não vão compor o PIB. Esse lucro eles vão para o país de origem dessa indústria. Então é extremamente não interessante, né, que haja esse processo de substituição das indústrias nacionais pelas multinacionais, por essa questão econômica. E aí acaba que o país ele precisa focar, né, para ter a sua economia um pouquinho melhorada e gerar esses dividendos para que a balança comercial fique balanceada, né, não entre em déficit, precisa focar na produção agrícola e exploração dos minérios. Então, para barrar a entrada dos imigrantes ilegais e as drogas pela fronteira com o México, em 1994 foi iniciado a construção do Muro Tijuana, que em 2017 voltou a ser lembrada com a promessa de conclusão da obra feita pelo presidente americano Donald Trump. Em algumas regiões do muro, né, ele chega a ter 30 metros, gente, só para ter uma ideia do quão séria é essa questão, né? Muitos os imigrantes eles reivindicam essa entrada nos Estados Unidos porque eles colocam a responsabilidade da economia da economia não ser desenvolvida, né? Eles responsabilizam os Estados Unidos por isso. A América Central é dividida em duas áreas distintas, a porção insular. Peraí. Ah, tá, aqui agora já falando um pouquinho mais da América Central, né, caracterizando um pouco mais. Então vamos lá, a América Central é dividida em duas áreas distintas, que é a insular, formada pelos conjuntos de ilhas, né, como as Grandes Antilhas e as Pequenas Antilhas e as Bahamas, e a porção continental ou istmica que une a América do Norte e a América do Sul. Essa área foi ocupada pelos espanhóis em sua maior extensão, como também por ingleses, holandeses e franceses por meio da colonização e exploração. Na porção continental, os recursos explorados eram os minérios, principalmente o ouro, com o uso de mão de obra indígena escrava. Já na porção insular, foi desenvolvida a agricultura tropical de exportação, cujo principal produto era a cana-de-açúcar, com o uso de mão de obra negra escravizada que foi trazida da África. Por isso também, né, quando a gente analisa as populações desses países, né, na região insular, boa parte dos países possuem a população bem negra. Então é por conta da enorme quantidade de população escravizada trazida da África. A população é constituída basicamente por mestiços de brancos com índios, em sua maioria na porção istmica, e de brancos com negros na porção insular. Os indicadores econômicos mostram que a América Central concentra países que se dedicam ao setor primário da economia, principalmente ao cultivo de frutas tropicais como banana, café e tabaco. Os indicadores sociais apontam que a região apresenta condições de vida precárias, com elevados índices de analfabetismo, mortalidade infantil e pouco acesso da maior parte da população à infraestrutura básica, como água tratada e coleta de esgoto.
Na década de 80, a América Central ficou famosa pelos grupos guerrilheiros formados em sua maioria por camponeses que reivindicavam a reforma agrária e a nacionalização da economia, né? Estavam se aproximando dos ideais socialistas. A Nicarágua, inclusive, foi uma das primeiras. Naquele momento, os países da região estavam sob regimes ditatoriais mantidos pelos Estados Unidos através do Acordo PLA, né, que não menciono aqui, mas é importante a gente mencionar, que davam suporte militar para o combate aos guerrilheiros na Guatemala, em Honduras, em El Salvador e na Nicarágua. Aí a questão aqui da Nicarágua, eu já ia começar a falar, daí eu vi que estava aqui o título. Então, durante a Revolução, a Frente Sandinista de Libertação Nacional, a FSLN, derrubou o ditador Anastácio Somoza, em 79, e o comandante da Revolução, Daniel Ortega, assumiu o poder até 1990. Hoje, Ortega é acusado de se tornar um autocrata, sendo comparado aos Somozas, né, que são as dinastias dos ditadores brutais, que é uma crítica existente em Cuba também, né? Essa questão de que a pessoa, né, o líder que fez a revolução, acabou assumindo o poder e ficando lá tanto tempo que acaba que só saiu de um regime ditatorial militar estadunidense, né? Mas acaba entrando quase como num outro regime ditatorial. Recentemente, nas eleições de 2007, Ortega foi reeleito presidente e impôs mais uma vez uma ditadura no país. Em 2018, os opositores começaram a fazer manifestações nas ruas contra o governo, acusado de corrupção e enriquecimento ilícito. A repressão voltou às ruas com a ação de militares e de milícias pró-Ortega, nas quais mais de 300 pessoas foram assassinadas. Então, é basicamente como se vivessem, né, uma espécie de guerra civil interna. O Haiti, considerado o país mais pobre da América Latina, apresentando o pior IDH, estava sob intervenção da ONU após a queda do presidente Jean-Bertrand Aristide em 2004. O Brasil foi nomeado chefe da missão que tinha como objetivo diminuir. O Brasil foi nomeado chefe da missão quando a gente ainda tinha cadeira no Conselho de Segurança da ONU, tá? Hoje a gente já não tem mais. Que tinha como objetivo diminuir a violência causada pela instabilidade política e proteger os civis não só da violência, mas também da fome. Em 2010, um terremoto de magnitude 7,3 destruiu a capital Porto Príncipe e matou milhares de pessoas. Em 2018, a ONU declarou a retirada de suas tropas do país para que fossem reconstituídas a democracia e estabilidade política no Haiti. A gente observa aqui, né, as questões de condições precárias de moradia, daí aqui, né, o saquinho de orégano brasileiro, brincadeira. É o soldado brasileiro, né, os militares ali na missão de paz, que também levaram um certo terror, tá? É colocado assim dessa maneira, que o Brasil foi lá e foi o salvador da pátria, e não é bem assim não. Os caras tocavam terror. O Panamá possui uma posição estratégica na América Central devido à construção do Canal do Panamá, que permite a navegação entre os oceanos Atlântico e Pacífico. A construção do canal foi iniciada em 1881 com base no projeto do engenheiro francês Ferdinand de Lesseps, o mesmo que projetou o Canal de Suez. Porém, a empresa responsável faliu e os direitos de construção foram comprados pelo governo estadunidense, apesar da oposição da Colômbia, do qual o Panamá fazia parte. Com a ajuda dos Estados Unidos, em 1903, o Panamá foi reconhecido como república e reiniciou a construção do canal, que foi inaugurado em 1914, que foi uma grande jogada estadunidense, né? Eles fizeram um processo de troca. O Panamá queria fazer esse processo de independência e os Estados Unidos queriam a concessão do canal. Então, eles fizeram um acordo de que os Estados Unidos teria a concessão do canal por 100 anos, que é um canal extremamente estratégico, né?
90% de todas as mercadorias, de todas as embarcações no mundo todo passam pelo Canal do Panamá. Então, era extremamente estratégico no período, porque eles tinham esse controle, né, dessa passagem aí. Então, para os Estados Unidos, couberam não só a construção, mas também a exploração do canal, como estava previsto no contrato, o que fez o país firmar seu domínio geopolítico sobre a região. Em 1999, os direitos de exploração do canal voltaram para o Panamá, mas sua administração foi terceirizada por uma empresa de Hong Kong com uma concessão de 25 anos. Recentemente, o canal precisou passar por reformas, pois já não comporta navios de grande porte, né? Imagina, o negócio tem mais de 100 anos, evidentemente que já não comportaria mais alguns navios. Entrando um pouquinho aqui na questão de Cuba, que é um país da América Central Insular que faz parte das Grandes Antilhas, que são as grandes ilhas, né? Estando localizado em uma área bem próxima aos Estados Unidos. Durante muito tempo, Cuba ficou sob a dominação imperialista dos Estados Unidos, que controlava o governo local. Em 1959, o movimento guerrilheiro liderado por Fidel Castro e Che Guevara derrubou do poder o ditador Fulgêncio Batista, que era apoiado pelo governo estadunidense. Então, né, teve todo aquele processo que o Che Guevara viajou desde a Argentina, né, até Cuba, e nesse processo ele foi vendo muitas incoerências, né, econômicas e sociais da América Latina. E quando chegou em Cuba, por essa questão da dominação, etc., ele teve contato com os ideais socialistas, né, e se juntou com Fidel Castro, que era um militar, e fizeram então a Revolução Cubana. Foi implantado em Cuba o socialismo, né, após o Fidel Castro, juntamente com Che Guevara, fazerem todos os procedimentos, né, a estatização da economia, né, todos os meios de produção se tornaram estatais, começaram a investir em saúde e educação, iniciaram a reforma agrária, né, então todo esse processo levou à implantação do socialismo. E aí, como as primeiras medidas tomadas pelo presidente Fidel Castro... acabei de falar isso aqui. Com o apoio financeiro e logístico da URSS, foram feitos investimentos nos sistemas de saúde e educação do país. Porque aí, né, a partir de 63, os Estados Unidos, eles cortaram as relações diplomáticas, né, e começaram a implantar o embargo econômico. Então, foi uma espécie de ameaça, né? Os países que tinham boas relações comerciais com os Estados Unidos e a aproximação do capitalismo, eles não podiam manter relações comerciais com Cuba, sob a ameaça de que os Estados Unidos cortassem relações comerciais com esses países também. Então, para eles era mais interessante, né? Esquece Cuba, que era um paísinho de nada, e mantém as relações comerciais com os Estados Unidos, que não eram... As relações comerciais com os Estados Unidos, elas são sempre abusivas, né? Porque eles são ótimos em impor o liberalismo econômico para os outros países, mas quando a gente vai tentar introduzir os nossos produtos nos Estados Unidos, eles impõem as barreiras alfandegárias, né? Realizam o... Esqueci, nossa, sempre na hora de falar esse negócio esqueço. Enfim, eles colocam algumas barreiras de impostos, né? Fazem o protecionismo de mercado. E aí os países acabam cedendo, lógico, porque querem manter as relações. E aí, para substituir todo esse processo de corte de relações com os Estados Unidos, né, a Rússia meio que apadrinha Cuba. Então, a economia ela se baseava no cultivo de cana-de-açúcar, que era exportada para o URSS e o Bloco Socialista Europeu. Mas com o fim da Guerra Fria de dissolução da URSS, em 91, né, Cuba passou a ter graves problemas econômicos
o embargo econômico imposto pelos Estados Unidos, né, isso que a gente já falou. Em 2008, Fidel Castro renunciou após 49 anos no poder. Imagina, quase 50 anos, né? Quase meio século de uma pessoa só no poder. E aí o seu irmão Raul Castro acabou assumindo. Para enfrentar a crise econômica no país, o novo presidente tomou medidas como a liberação da entrada de investimentos estrangeiros, reformas jurídicas para permitir o retorno da propriedade privada, permissão para o funcionamento de cassinos e hotéis voltados a turistas e diminuição do monopólio estatal sobre a economia. Daí a gente pode entrar um pouco mais nos detalhes durante o fórum, que aí entra toda uma questão mais de análise e eu prefiro fazer durante o fórum. Beleza, galera? Então até daqui a pouquinho.